Muito bem. Em relação ao IVA de caixa, vamos falar no seu funcionamento, quais são as vantagens e as desvantagens deste sistema, as ferramentas que foram criadas para gerir o sistema, portanto, as ferramentas dentro do InWork e as novas exigências fiscais. Antes de mais, o que é o IVA de caixa? O IVA de caixa, portanto, foi um regime que foi criado com o objetivo de permitir às empresas entregar o IVA ao Estado apenas quando o receberem dos seus clientes. Isto tem algumas contrapartidas, nomeadamente, também eu vou apenas deduzir o IVA dos fornecedores na altura em que fizer a sua liquidação, mas nós vamos ver isso já um pouco mais à frente. Portanto, o objetivo primeiro deste regime será permitir às empresas ou reforçar o seu cash flow das empresas, portanto, a sua caixa, uma vez que não têm que disponibilizar o IVA antes de o terem recebido. Quem é que pode aderir, então, a este regime? Antes de mais, as pequenas e médias empresas. Só pequenas e médias empresas é que podem aderir ao regime, até porque estas isto tem um outro limite, que é um volume de negócios inferior a €500 mil no ano civil anterior. Portanto, se a empresa é uma pequena e média empresa e que tem um volume de negócios inferior a €500 mil no ano anterior, poderá aderir se tiver mais de um ano de atividade, até porque também não seria possível saber qual era o volume do ano anterior se não tiver pelo menos um ano de atividade. Mas, portanto, só as empresas que estejam registadas em termos de IVA após um ano, com mais de um ano, é que poderão aderir também a este regime. E que não tenham dívidas ao fisco. Esta também é uma condição absolutamente essencial para que seja possível aderir ao regime de IVA de caixa. Não podem ter dívidas ao fisco, não podem ter declarações em falta. Portanto, não pode haver declarações em falta nem dívidas ao fisco. E também que não exerçam exclusivamente atividades isentas. Bom, também não faria grande sentido se apenas tiver atividades isentas querer aderir ao IVA de caixa, uma vez que não tinha também IVA a entregar ao Estado. Quais são as obrigações das pessoas que pretenderem então aderir ao IVA de caixa? Antes de mais, permanência neste regime no mínimo 2 anos consecutivos. Portanto, uma vez que se entrou no regime do IVA de caixa, a partir daí tenho que estar no mínimo 2 anos dentro deste regime e só depois então é que posso pedir a saída do regime de IVA de caixa para o IVA geral. Obviamente que se deixar de cumprir as premissas que são necessárias para estar dentro do regime, sai a saída automática, tal como vamos ver mais daqui a pouco. Ora bem, terá que permitir, portanto, quem quiser aderir, terá que permitir à AT aceder aos dados bancários. Este aceder aos dados bancários é se houver uma fiscalização, o fisco passa a poder fiscalizar os dados bancários sem autorização prévia das empresas. Isto já acontece também, de alguma forma, quando existe um processo fiscal, portanto, eles já poderão aceder aos dados bancários. Aqui a diferença é que, mesmo sem haver um processo fiscal, basta só uma inspeção tributária e eles podem logo aceder aos dados bancários da empresa. E terá que comunicar sempre que for ultrapassado o €500 mil de vendas, ou então que passe a efetuar apenas operações isentas. Portanto, se qualquer uma destas situações acontecer, teremos que obrigatoriamente, ou terá que obrigatoriamente comunicar no período seguinte, portanto, aqui a esta ocorrência. E imediatamente sairemos do regime. Ora bem, que prazos é que nós temos para aderir a este regime? Existem aqui 2 prazos. Um que é só válido para este ano,
em 2013 podemos aderir durante o mês de setembro, e quem aderir durante o mês de setembro, até 30 de setembro, vai produzir efeito a partir do dia 1 de outubro. Portanto, quem comunicar no dia 30 de setembro, logo no dia 1 de outubro, passa a estar em regime de IVA de caixa. Esta situação é especialmente interessante para quem estava nos regimes que, entretanto, são revogados, de IVA de caixa que já existiam, nomeadamente empreiteiros, transportes, etc. Portanto, já havia alguns regimes de IVA de caixa que vão ser revogados a partir do dia 1 de outubro e, portanto, aí sim terá interesse fazer a entrada neste regime já também no dia 1 de outubro. Para isso, têm que ir ao Portal das Finanças e a única maneira de aderir a este regime é através do Portal das Finanças. Não podem ir às Finanças pedir um impresso, não existe. Portanto, isso tem que ser feito mesmo diretamente através do Portal das Finanças. A partir daí, se for feito até dia 30 de setembro, no dia 1 de outubro estaremos no regime de IVA de caixa. Também para 2013 e para os anos seguintes, pode ser feito a partir do dia 1 de outubro, de 1 a 31 de outubro, e que vai produzir efeito então no dia 1 de janeiro. Eu julgo que talvez seja a situação mais interessante para a maioria das pessoas, uma vez que inicia o regime de IVA de caixa no dia 1 de janeiro, portanto no início de um período de um ano fiscal, portanto será bastante mais fácil de gerir. Contudo, temos aqui esta situação. Portanto, este ano, excepcionalmente, é possível fazê-lo até o dia 30 de setembro e, portanto, começar depois então no dia 1 de outubro. Ora bem, de permanência, portanto, após aderir ao IVA de caixa, após ter entrado no IVA de caixa, temos então a obrigatoriedade de permanecer no mínimo 2 anos, como já tínhamos visto, e a renúncia a esta situação pode ser feita em qualquer altura. Portanto, depois de 2 anos de estar no IVA de caixa, eu posso sair quando quiser. Não existe um período específico para sair deste regime. Portanto, só se pode entrar no dia 1 de janeiro, comunicando então, como nós vemos, até dia 31 de outubro, mas podemos sair em qualquer altura. E logo, imediatamente, no período seguinte, vai produzir efeito essa saída, portanto, essa comunicação. Há, contudo, a obrigatoriedade de, depois, a permanência de 2 anos no regime de IVA geral. Portanto, saindo do IVA de caixa, temos obrigatoriamente de estar mais 2 anos no IVA geral para depois podermos voltar a pedir a entrada no IVA de caixa. Só de 2 em 2 anos, basicamente, é que poderemos, então, mudar de regime de IVA. Existe também a possibilidade de sair deste regime de uma forma oficiosa, portanto, sermos obrigados pela AT. E em que situações? Se passarmos a efetuar apenas atividades não previstas neste regime, faz todo sentido, portanto, se eu passei apenas a fazer atividades isentas ou situações desse género, fará todo sentido que eu saia, então, do regime de caixa de IVA. Ou então, se não tivermos a nossa situação tributária regularizada. Aí vamos ter, então, a necessidade vamos ser obrigados a sair deste regime. Temos direito a uma audição prévia para expor os nossos argumentos e, de imediato, produz efeitos imediatamente a saída deste regime de IVA de caixa. E mesmo que depois a gente faça o pagamento, logo de imediato, só passado 12 meses é que podemos voltar a entrar no IVA de caixa. Portanto, uma vez que tenhamos dívidas ao fisco, saímos automaticamente do IVA de caixa e só poderemos voltar 12 meses após. Ou então que seja detectada uma utilização indevida ou fraudulenta do regime. Pois isso aí, obviamente, que seremos logo excluídos. Quais são as atividades, por assim dizer, as transações excluídas deste regime?
A primeira é importações e exportações. Até porque as importações e exportações não têm transação de IVA. Portanto, não faz também sentido que estejam no regime de IVA de caixa, uma vez que também não há transações de IVA. Operações de autoliquidação, pois obviamente se sou eu próprio obrigado, ou se eu é que sou responsável pela liquidação dessa transação, não fará grande sentido também que esteja à espera para entregar o IVA ao Estado. Portanto, nessa altura, essas operações também estão excluídas do regime de IVA de caixa. Operações entre sujeitos com relações especiais. O legislador dá estes exemplos: empregador, empregado ou família. E, portanto, nestes casos estão excluídos do regime. E, finalmente, os sujeitos não passivos de IVA, ou sejam, os consumidores finais. O consumidor final, as transações com o consumidor final não estão também sujeitas ao IVA de caixa. E aqui sim é efetivamente mais complexo ou mais melindroso esta situação, porque muitas das pequenas e médias empresas têm transações maioritariamente com sujeitos não passivos de IVA. E, portanto, vão ter que ter os dois sistemas, portanto, o regime de IVA de caixa e o regime de IVA geral, uns para os consumidores passivos, os sujeitos passivos de IVA, e outros para os sujeitos não passivos de IVA. Portanto, aqui é uma das situações em que é necessário ponderar bem se valerá a pena aderir ou não ao regime de IVA de caixa. Quando é que eu devo fazer a liquidação do IVA? A liquidação do IVA deve acontecer, então, como já vimos, na emissão do comprovativo de pagamento. Este comprovativo de pagamento é o recibo, ou fatura-recibo, não é? Portanto, se for liquidado ou pago logo na altura em que foi feita a transação, portanto, será emitida eventualmente uma fatura-recibo, ou então o recibo na altura do pagamento. Ou então, se houver um documento retificativo da fatura. Portanto, na altura da emissão do documento retificativo da fatura, tenho que também fazer a liquidação do respectivo IVA. Quando é que eu deverei fazer o documento retificativo de fatura? É 12 meses após a emissão da fatura. Portanto, eu emito uma fatura. Passado 12 meses, se ela ainda não foi liquidada, eu tenho que emitir então um documento retificativo e entregar o IVA ao Estado. Ou seja, o regime de IVA de caixa permite-me que eu entregue o IVA só quando recebo, ou então, em último caso, se não receber durante 12 meses, ao fim desses 12 meses eu tenho que entregar o IVA ao Estado, quer tenha recebido ou não tenha recebido. Para isso, faço então um documento retificativo. Outra situação em que será necessário emitir um documento retificativo da fatura é no período seguinte ao fim do regime. Isto é, se eu, por qualquer motivo, ou por iniciativa própria, ou por iniciativa da AT, sair do regime de IVA de caixa, imediatamente se vencem portanto, sou obrigado a entregar ao Estado todo o IVA que estiver ainda por liquidar das faturas até essa altura. Portanto, mesmo que eu não tenha recebido, tenho que entregar todo o IVA ao Estado, assim que sair do regime de IVA de caixa, por qualquer dos motivos. Ou então, se há uma cessação de atividade. Obviamente, se a atividade da empresa cessou, imediatamente também sou obrigado a fazer a entrega entrega do IVA de todas as faturas, de todas as transações que ainda não o tiver feito. Nos adiantamentos, sempre que há adiantamentos, tal como já no regime de IVA geral, já havia também essa obrigatoriedade, na altura em que se recebe, automaticamente tenho a obrigatoriedade de fazer a entrega do IVA ao Estado e também entregar ao Estado
todas as operações, portanto, o IVA referente a todas as operações excluídas do regime. Como já vimos, aquelas operações que falamos há pouco, que são as de sujeito passivo ou operações entre entidades com relações especiais. Portanto, em qualquer um destes casos, eu tenho que tenho que fazer a liquidação do imposto ao Estado logo após, no período seguinte, a ter sido efetuada esta transação. Portanto, se tiver sujeitos passivos de IVA, se tiver sujeitos não passivos de IVA, as faturas, assim que são emitidas, eu tenho que fazer a entrega ao Estado da mesma forma, tal como se fosse no regime de IVA geral. Quando é que eu posso fazer a dedução do IVA? Tal como já foi falado, uma vez que a liquidação é só feita na altura do pagamento, a dedução também só é feita na altura do pagamento ao fornecedor. Portanto, eu liquido quando recebo o IVA e deduzo quando pago. Mas atenção, aqui há uma questão que é, este pagamento ao fornecedor, só posso fazer a dedução do IVA só com comprovativo de pagamento. E atenção que este comprovativo de pagamento não pode ser o cheque, nem pode ser o extrato bancário, nada disso. O comprovativo de pagamento, os comprovativos de pagamento previstos em termos de lei é o recibo do fornecedor ou então a fatura recibo. Portanto, se foi feito o pagamento logo na altura da transação. São estes os únicos as únicas duas situações, aliás, são estes os únicos dois documentos que são válidos como comprovativo de pagamento. E eu não posso fazer a dedução do IVA sem que exista o comprovativo de pagamento. Ou então, posso fazer também a dedução no 12º mês após a data da fatura do fornecedor. Portanto, da mesma forma que eu sou obrigado a fazer a liquidação no 12º mês após a data de emissão da fatura, aqui também acontece exatamente a mesma situação. Portanto, eu posso fazer a dedução do IVA das faturas dos fornecedores 12 meses após a sua emissão, porque se considera que já está fora do prazo. Ora bem, que alterações é que há em termos de faturas, em termos de documentos? Nas faturas, temos que ter séries separadas para regime de IVA de caixa e regime de IVA geral, e já vimos que, mesmo que eu adira ao regime de IVA de caixa, vou provavelmente ter que ter também uma série para regime de IVA geral, porque, nem que seja só porque faço algumas transações com sujeitos não passivos de IVA ou outra situação que possa ocorrer, e portanto, nestes casos, situações de transações excluídas do regime, e nestes casos, portanto, eu vou ter que ter sempre séries separadas, não posso misturar os dois tipos de documento. Os documentos do regime de IVA de caixa terão que ter uma série, uma numeração, os documentos de IVA regime geral têm que ter outra série, outra numeração. No caso da série, portanto, dos documentos de IVA de caixa, tem que conter a menção regime de IVA de caixa. Da seguinte forma, reparem aqui já no exemplar do documento da STZL, em que aparece aqui então a indicação do regime de IVA de caixa. Portanto, basicamente, em termos de faturas, a alteração é essencialmente esta. Que outros documentos? Portanto, os recibos. E aqui os recibos passam a ter, então, uma importância grande. Até agora, os recibos nem tampouco eram obrigatórios. Portanto, nem era necessário, nem era obrigatório que eu emitisse os recibos. Nesta altura, quem aderir ao IVA de caixa, a emissão dos recibos é sempre obrigatória e na data do recebimento. Portanto, não poderemos fazer aqui um alongamento de prazos. Na altura em que recebo, devo fazer a emissão do recibo. Aqui levantam-se algumas questões que ainda não estão perfeitamente esclarecidas pelo legislador. Eventualmente, a AT
possa fazer outro ofício a esclarecer estas situações, tal como fez no ofício 30.150, melhor dito, em que já esclareceu algumas dúvidas, mas estas ainda subsistem, que é, por exemplo, o caso de cheques pré-datados. Portanto, em que data é que eu devo emitir o recibo? É na altura em que recebo o cheque ou na altura em que o meto ao banco? O entendimento geral é que é na altura em que o meto ao banco, porque é efetivamente na altura em que é feita, digamos assim, a passagem de valor, não é? Mas, portanto, isto só para dizer que a emissão dos recibos é sempre obrigatória e na altura do recebimento desse mesmo valor. Os recibos emitidos sob o regime de IVA de caixa passam a ser obrigatório a sua comunicação à AT através do SAFT mensal. Portanto, daquela comunicação que já fazem para as faturas, passa a ser obrigatório também constar os recibos emitidos em regime de IVA de caixa. Esta é, digamos assim, uma alteração efetivamente bastante profunda. Existem algumas regras em termos de emissão dos recibos. Tem que ter emissão separada em numerações sequenciais, portanto, uma série separada para os recibos de IVA de caixa e, portanto, ter uma numeração sequencial. Tem que ser emitidos em duplicado para haver, portanto, tem que haver uma no arquivo e outra para entregar ao cliente. Conter o nome, domicílio, NIF, basicamente conter os mesmos dados da fatura. Tem que conter o número da fatura que está a liquidar, o preço líquido de imposto, o IVA aplicável e o imposto liquidado. Ou seja, nós, dentro dos recibos, vai passar a ser obrigatório haver um resumo de IVA, tal como existe nas faturas. Agora aqui, agregando todas as faturas que estão a ser liquidadas. E também a menção a dizer IVA, regime de IVA de caixa. Portanto, nós também nos recibos vamos identificar quais são os dados, portanto, quais são os recibos que estão ao abrigo deste regime. Temos aqui um exemplo que é em que temos efetivamente aqui a menção e temos também já o resumo de IVA. Eu recordo novamente que este resumo de IVA vai corresponder a todas as faturas emitidas. Todas as faturas e a parte que foi paga. Portanto, todas as faturas pagas e a parte que foi paga. Se eu paguei apenas uma parte da fatura, este resumo de IVA vai dizer apenas respeito a uma parte da fatura. E se tiver várias taxas, também, etc., várias tabelas de IVA, vão aparecer todas as tabelas de IVA. Outros documentos que aparecem aqui também é os documentos retificativos. E os documentos retificativos são emitidos sempre sobre os documentos ainda não liquidados. Portanto, os documentos liquidados já não estão sujeitos a documentos retificativos. Mais uma vez, em que situações é que nós vamos emitir então estes documentos retificativos sobre os documentos ainda não liquidados? Ao 12º mês após a emissão do documento, tal como já vimos. No caso de cessação do regime de IVA, tanto seja por iniciativa do contribuinte como pela iniciativa da AT, em caso de cessação da atividade. Portanto, como já vimos há pouco, todas estas situações vão dar origem a um documento retificativo de IVA. Estes documentos retificativos devem conter também o nome, domicílio fiscal do emitente e destinatário, portanto, basicamente idêntico. Depois, o número da fatura, o preço líquido de imposto, taxas de IVA aplicáveis e o imposto liquidado. Da mesma forma, vamos ter que ter um resumo do IVA dos documentos retificativos. E então a menção a dizer que o regime de IVA de caixa deixou de ser aplicável a estas operações. Cá temos então um exemplo que
aparece já no InWork com a respectiva menção e o respectivo resumo de IVA de todos os documentos que constarem neste documento retificativo, todos ou a parte dele. Ou seja, se tiver uma fatura parcialmente paga, aqui só deve aparecer o valor que ainda não está liquidado dessa mesma fatura e, portanto, só vou fazer a regularização do IVA dessa parte. Outros documentos que passaram a ser muito importantes têm a ver com os pagamentos. Portanto, quando eu faço pagamentos ao Estado ou aos fornecedores, estes pagamentos carecem sempre do recibo do fornecedor. Portanto, eu não posso deduzir, tal como já falamos há pouco, eu não posso deduzir o IVA constante das faturas e, consequentemente, dos pagamentos que eu faço ao fornecedor, não posso deduzi-lo sem ter o recibo dos fornecedores. E isto é muito importante. E, portanto, enquanto que até agora se podia fazer esta dedução baseado na fatura e, portanto, não havia necessidade de comprovativo de pagamento, digamos que os recibos, tanto dos clientes como dos fornecedores, não eram obrigatórios. Neste caso, passam a ser obrigatórios. E o fornecedor, mesmo que não esteja em regime de IVA de caixa, é obrigado a passar um recibo com todas as características do regime de IVA de caixa. E aqui então é que existe aqui, digamos assim, uma ratoeira, digamos assim, neste sistema. É que, mesmo que as pessoas não adiram ao regime de IVA de caixa, são obrigadas a ter o regime de IVA de caixa desde que um dos seus clientes tenha o regime de IVA de caixa. Portanto, como vai ser obrigado a passar recibos dentro desses moldes, vai ser obrigado a que tenha todo o sistema de gestão organizado para poder emitir nos recibos os valores de IVA, portanto, os resumos de IVA, e vai obrigar a comunicar também os recibos que passa para as entidades do regime de IVA de caixa. Vocês me estão a fazer entender? Ou seja, a partir de agora, ninguém pode dizer que está completamente fora do regime de IVA de caixa. Dizer assim, isto eu não tenho nada com isto, eu não vou aderir, não tenho nada com isto. Não, porque basta que tenha um cliente que aderiu ao regime de IVA de caixa, já está obrigado a ter uma numeração e uma série de recibos de IVA de caixa para passar a esse mesmo cliente. Okay? E isto é talvez a parte menos interessante, a parte mais desagradável deste regime, porque vai obrigar mesmo a quem não aderiu a cumprir as regras do regime de IVA de caixa. E, portanto, os pagamentos podem ser deduzidos no período corrente ou no período seguinte. Mais uma vez, voltamos aqui à questão de que o fornecedor é obrigado a passar um recibo na data em que recebeu esse valor. E portanto, nós teremos, como aderentes ao regime, temos que ter em atenção que só posso deduzir quando tiver o recibo, ou seja, eu vou ter que controlar sempre se tenho ou se não tenho o recibo para poder, então, fazer a respectiva dedução do IVA. Ou seja, tal como eu já falei há pouco, quem está no regime de IVA geral é obrigado a emitir recibos com as regras do regime de IVA de caixa e comunicar esses recibos à autoridade tributária. Portanto, quem está no regime de IVA geral vai ser obrigado também a cumprir as regras do regime de IVA de caixa para os recibos que emitir quem estiver nesse regime. Em termos de contabilidade, não vamos falar aqui como é que se vai fazer a contabilidade, só alguns apontamentos que vai implicar este regime na contabilidade. Na contabilidade, as vendas devem evidenciar o montante e a data do recebimento, o valor líquido do imposto, o cálculo do imposto devido e o montante do imposto ainda não exigível. Portanto, uma vez que nós temos, em termos de IVA,
um imposto que já foi entregue, porque entretanto já recebi do cliente e já entreguei, e há um imposto que ainda não foi entregue, que é correspondente às faturas que ainda não estão liquidadas, portanto, esse montante desse imposto terá que constar também, terá que ser evidenciado em termos de contabilidade. Portanto, na contabilidade eu vou ter que ter uma conta onde me diga qual é o montante do imposto que ainda não está, que ainda não é exigível, portanto, que os clientes ainda não liquidaram. Da mesma forma, em relação às compras. Portanto, também na contabilidade tem que evidenciar o montante e data dos pagamentos efetuados relacionados a cada aquisição e, mais uma vez, volto a lembrar aqui que a dedução apenas pode ocorrer em posse do documento comprovativo de pagamento. Portanto, e isto é talvez das questões mais melindrosas de contornar. As regularizações, portanto, as regularizações de créditos incobráveis apenas pode ocorrer ao 12º mês após a data da emissão do documento, portanto, não poderei emitir ou regularizar créditos incobráveis antes disso. E, basicamente, é isto que temos em termos de IVA de caixa. E agora a questão coloca-se aqui, assim, devo ou não aderir? Vocês têm, como eu já falei, está a decorrer um prazo até dia 30 de setembro, que vocês deverão ou não decidir, portanto, neste prazo, ou então poderão optar por só decidir entre o 31 de outubro e a partir daí sim o regime de IVA de caixa só entra em vigor no dia 1 de janeiro. Para, digamos, decidir, devem ter em conta, isso obviamente terá que ser feito com o vosso contabilista, só o vosso contabilista é que vos poderá ajudar mais em relação a isso, mas devem ter aí atenção qual é o vosso prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, para ver se é útil ou não, ou se é interessante ou não para vocês, se reforça a vossa caixa ou se pelo contrário. Portanto, se vocês tiverem um prazo médio de pagamentos superior ao vosso prazo médio de recebimentos, provavelmente, em vez de reforçar a vossa caixa, vai pura e simplesmente desgastá-la, porque vocês vão ter que entregar o imposto quando recebem, mas também só vão poder deduzi-lo quando pagam e, portanto, se pagam depois, torna-se mais complicado. Portanto, tem que ter em conta o prazo médio de recebimento e o prazo médio de recebimento. Também o volume das transações, das operações excluídas. Se vocês, basicamente, trabalham só com, por exemplo, os sujeitos não passivos de IVA, ou seja, o consumidor final, se vendem essencialmente ao consumidor final, este não é um regime que vos interessa de certeza, porque todas as transações passam a estar excluídas. Portanto, tem que ter isso em conta. Agora, devem ter também em conta que, por exemplo, se fizerem vendas de produtos com alto valor acrescentado, que é o caso de incorporarem mão de obra, de grande quantidade de prestação de serviços, em que, na verdade, não têm compras, mas têm apenas as vendas, aqui sim poderá ser muito interessante, uma vez que o valor de vendas é manifestamente superior ao valor de compras. E, portanto, eu adio a entrega do IVA das vendas bastante mais, e o valor de IVA a deduzir nas compras é relativamente pequeno. Portanto, aqui sim poderá ser uma situação interessante para aderir ao IVA de caixa. Mas, portanto, como eu já disse, esta situação só deve ser vista sempre com base na vossa situação em concreto. Devem falar com o vosso contabilista e devem ter atenção que, para aderir ao regime de IVA de caixa, devem ter o vosso sistema muito bem organizado, de maneira que, quando estão a emitir os recibos, consigam saber exatamente qual é o valor do IVA que consta desse recibo, etc. Infelizmente, mesmo que vocês não adiram ao regime de IVA de caixa, basta que tenham um cliente que aderiu, vocês já têm que estar organizados dessa forma, porque senão vão ter dificuldade depois, ao emitir-lhe o recibo, saber qual é o IVA que ele está a liquidar e, portanto, dessas faturas, etc. Portanto, e depois fazer a respectiva comunicação à autoridade tributária. Em termos de explicação, é isto. Eu ia agora mostrar
quais são as ferramentas que o InWork tem, então, para nos ajudar a gerir esta situação. Portanto, foram criadas uma série de ferramentas dentro do InWork, como já vemos algumas, nomeadamente em termos da emissão do próprio pagamento. Ora bem, começamos então por ver estas ferramentas. A primeira coisa que temos que fazer é, na personalização, identificar se estamos a trabalhar com o regime de IVA de caixa ou não. Portanto, aqui na personalização, passamos a ter aqui uma configuração se estamos a trabalhar em regime de IVA geral ou regime de IVA de caixa. E consoante a seleção que for colocada aqui, a aplicação vai se comportar de formas diferentes. Portanto, isto é a primeira coisa a fazer, é configurar isso. Claro que os nossos serviços estão disponíveis para depois vos ajudar nessa configuração, até porque depois poderá haver necessidade de fazer outras configurações, como já vamos ver. Outra situação que também foi alterada tem a ver então com os clientes. Como nós já vimos, se eu for fornecedor, portanto, estou ao abrigo do IVA geral, mas tenho um cliente que tem o regime de IVA de caixa, portanto, eu vou ter que emitir o recibo para ele numa série separada e que me vai então definir, que me vai então identificar qual é o IVA que eu estou a liquidar e, portanto, emitir os recibos de acordo com a estrutura do regime de IVA de caixa e também fazer a sua comunicação à AT. Para isso, então, nós vamos ter que, na entidade, passou a haver a possibilidade de eu definir qual é o regime de IVA dos meus clientes. Portanto, cada um dos meus clientes posso dizer-lhe que tem um regime de IVA para eu poder depois saber se vou emitir o recibo de uma maneira ou se vou emiti-lo de outra maneira. Portanto, existe aqui sempre a necessidade de haver dois tipos de recibo, dois tipos de documento, que vão ter formalismos diferentes e que vão ter obrigações no que diz respeito à comunicação à AT. Ora bem, nós vemos também que, portanto, vamos ter documentos que estão no regime de IVA de caixa e vamos ter documentos que não estão no regime de IVA de caixa. Isto tanto tendo aderido como não tendo aderido ao regime de IVA de caixa. Isto porquê? Porque se eu aderir ao regime de IVA de caixa, tenho também a possibilidade de ter faturas, ou tenho a obrigatoriedade de ter faturas que não estão ao abrigo do regime de IVA de caixa, que é o caso para transações excluídas do regime, e no caso de não ter aderido, tenho que ter pelo menos os recibos também em regime de IVA de caixa. Para isso, foi então criado algumas formas de configurar isso, nomeadamente nos tipos de documento, os tipos de movimento, que vai haver, então, nós criamos aqui o exemplo da FT. A FT passou a dizer-lhe que não tem regime de IVA de caixa. Isto, ou seja, as faturas já não têm o regime de IVA de caixa, portanto, atualmente é o regime de IVA geral. E eu vou ter que criar, então, uma série nova. Não deverá ser a fatura, porque senão eu tinha que começar novamente o número 1 e eu não posso começar no número 1 com a mesma série durante este período. No próximo ano poderíamos alterar isto. Mas, então, eu passei a ter as faturas como não sendo do regime de IVA de caixa e a ter as faturas do regime de IVA de caixa, que estas obedecem ao regime que estiver definido, então, na personalização. Isto é, as FTX passam a estar ao abrigo do regime de IVA de caixa e as FTs sem estar ao abrigo desse regime. O mesmo acontece no caso dos recibos. Portanto, eu passei a ter a possibilidade de ter documentos que não estão ao abrigo do regime, mesmo que eu tenha a minha instalação configurada, a minha personalização configurada para o regime de IVA de caixa, eu vou ter então documentos que não estão ao abrigo desse regime e documentos que estão, que é o caso da RCX, que este caso já estará então ao regime do IVA de caixa. No caso da emissão dos documentos, temos aqui algumas alterações também.
Nos recibos não há assinado especial, a não ser que eu faço então o RCX, que é o regime de IVA de caixa, da mesma forma, porque nós, de alguma maneira, portanto, já estão identificadas todos os... já conseguimos identificar as faturas que estávamos a liquidar e dentro desta qual é o IVA que consta. Portanto, eu estou a fazer um regime de IVA de caixa, um documento do regime de IVA de caixa, o que não me permite regularizar documentos, faturas, que não tenham sido emitidos neste abrigo, ao abrigo deste regime. Isto é, eu se agora aderir, eu vou ter documentos por pagar que ainda não pertencem a este regime. Portanto, terei que fazer o documento sem estar ao abrigo deste regime, portanto, o RC, para portanto, para esses documentos. Para os novos documentos, então, os documentos que estão ao abrigo desse regime, sim senhor, eu posso fazer a emissão exatamente da mesma maneira, portanto, o processo é perfeitamente transparente para o utilizador, não tem que ter mais nenhuma formalidade, e a partir daí eu tenho então aqui já o meu resumo da liquidação do IVA, portanto, o valor, qual é a respectiva taxa, qual é a base de incidência e o valor do IVA em cada um dos recibos, com o somatório de todas as faturas que está a liquidar este mesmo recibo. Este da mesma forma e cá está o respectivo recibo, portanto, como já vimos aqui com a liquidação do IVA e a menção de que tem o regime de IVA de caixa. Portanto, em termos de recibo, como bem, o procedimento é absolutamente idêntico ao que era, só com a particularidade que tenho que ter de distinguir o que é que está ao abrigo do regime e o que não está ao abrigo do regime. Existe também, e isto é novo, a questão das regularizações. Portanto, eu se tiver aqui aparentemente não tenho cá nenhuma fatura que esteja já, pois, que esteja para regularizar, obviamente. Porquê? Porque eu, se puser aqui, talvez tenha. Portanto, o que é que acontece? Se eu disse-me que não tinha nenhum documento para regularizar em termos de datas, por uma simples razão, é que eu só passado 12 meses a sua emissão é que eu vou emitir então esse documento de retificativo. Neste caso, eu disse-lhe que queria todos os documentos até 30 de setembro e aqui sim já me aparecem estes documentos que foram criados ao abrigo do regime de IVA de caixa e que ainda não estão liquidados. Portanto, passado 12 meses eu vou ter que fazer este documento, tal como vimos, vamos fazer só este aqui, e então teríamos o documento de regularização de IVA com a indicação de todas as faturas e o valor respectivo em termos de resumos de IVA, etc. Portanto, nesta altura, este documento deixou de estar ao abrigo do regime de IVA de caixa e passou a estar ao abrigo do regime de IVA geral. Isso depois vai-se refletir, como vamos ver a seguir, na listagem do IVA. Uma outra situação que também é extremamente importante tem a ver com o facto de sermos então obrigados a ter o comprovativo de pagamento na altura em que nós fazemos o pagamento ao fornecedor. E então, para isso, nós, ao fazermos um pagamento, configuramos o tipo de movimento, portanto, nós podemos configurar o tipo de movimento para indicar que é um tipo de movimento que carece de uma conferência. Ou seja, eu posso emitir os pagamentos ficaram lançados na conta corrente, contudo, depois em termos de IVA, não existe ainda conferência, portanto não tenho ainda o recibo do fornecedor para poder deduzir esse valor. E então nós criamos aqui uma forma de nos ajudar a fazer isso. Criamos aqui a possibilidade de indicar quais são os documentos que carecem de conferência e ao emitir um pagamento, faço o pagamento ao fornecedor da mesma forma como faço os recibos e como já fazia, no fundo,
No caso, vamos liquidar aqui este valor, por exemplo, ou liquidar apenas uma parte. E então, neste caso concreto, o que é que vai acontecer? Este valor, ok, não interessa. Portanto, o pagamento tem regime de IVA de caixa, portanto, foi feito segundo este, tem aqui o valor da dedução. Contudo, se eu for à minha listagem do IVA, a listagem do IVA sofreu também bastantes alterações, aqui. A minha listagem de IVA, que me vai permitir então tirar os documentos de clientes e de fornecedores, e que me vai então permitir tirar os documentos com o imposto a favor de Estado, imposto a favor de sujeito passivo, as regularizações a favor de Estado e a favor de sujeito passivo, e se vou incluir os documentos a conferir e os documentos a regularizar. Desta forma, eu tenho a minha listagem onde aparecem as faturas que não estão dentro do regime de IVA geral, de IVA de caixa, portanto, as faturas emitidas dentro do regime de IVA geral, no caso de serem, por exemplo, para sujeitos não passivos de IVA, os documentos, no caso dos recibos que foram emitidos para clientes que estão portanto, no regime de IVA geral, e depois os pagamentos que foram feitos ao fornecedor, mas que ainda não estão liquidados, ou aliás, que não estão ainda conferidos, aparecem aqui a azul. Isto quer dizer o quê? Que ainda não existe o recibo correspondente deste pagamento. Isto ajuda-nos bastante para identificar quais são os pagamentos que nós fizemos e que ainda não tivemos o recibo, para sabermos que não podemos incluí-los então na nossa dedução de IVA. Para isso, então, poderemos fazer a respectiva conferência. Passou a haver aqui a conferência de documentos, em que me vai mostrar todos os pagamentos que foram efetuados e que ainda não tenho o recibo, e então dizer-lhe que, sim senhora, passei a ter aqui o recibo número XPTO, se eu quiser indicar, é meramente, e que tem uma determinada data. Se eu não indicar a data, ele considera que é a data de hoje do sistema. Esta data também passou a ser importante, porque é com base na data do recibo do fornecedor que eu vou poder fazer a minha dedução de IVA. Mesmo que eu faça o pagamento antes, mas só tenho o recibo com uma data posterior, portanto eu só posso fazer a dedução na altura da data do recibo. Isto é, estou no fim de setembro, faço o pagamento a um fornecedor, esse fornecedor passa-me o recibo com a data de outubro, eu só posso fazer a dedução em outubro. Pronto. Então, eu ao fazer aqui 2013, já não sei escrever, 09, hoje é dia 17, ok. Se eu não pusesse nada, ele assumia automaticamente esta data. Ok, confirma, e então este documento passou a estar conferido. Reparem que desapareceu automaticamente daqui, uma vez que eu só estou a pedir os documentos ainda não conferidos, portanto os pagamentos feitos ao fornecedor que ainda não estão conferidos. Se eu for nesta altura à minha listagem de IVA, vou ver que já me aparece um valor do fornecedor conferido e outro valor não conferido. Claro que eu aqui tenho que pôr de setembro, porque eu de agosto tenho poucos valores. Mas normalmente teríamos os digamos assim, o do período anterior, não é? Eu aqui estou apenas a colocar setembro porque ainda não tenho documentos de agosto para listar. Ora bem, como eu estava a dizer, então, temos na mesma os mesmos documentos emitidos para os clientes e temos os documentos emitidos para o fornecedor. Este já está conferido, mas tenho aqui um marcado a azul que ainda não está conferido e, portanto, carece de conferência, ou seja, ir lá dizer-lhe que veio o recibo. Se o recibo ainda não chegou do fornecedor, é boa altura para lhe telefonar e pedir esse mesmo recibo, porque sem ele eu não consigo fazer, ou não posso fazer a dedução do respectivo IVA.
E depois temos aqui as regularizações, que neste caso só tenho a favor de Estado, mas poderia ter a favor de Estado e a favor de sujeito passivo, e o respectivo valor total do IVA a entregar ou a receber, neste caso teria a recuperar do Estado. Finalmente, vou só falar na questão do SAFT, como eu já falei há pouco, passou a ser obrigatório incluir então todos os recibos emitidos ao abrigo do regime de IVA de caixa na comunicação do SAFT e na comunicação mensal à AT. Isto quer dizer o quê? Que mesmo que eu não esteja em regime geral, provavelmente vou ter então documentos no regime de IVA de caixa e vou ser obrigado a disponibilizar isso no fecheiro SAFT. Para isso, então, foi criada aqui uma nova versão. Reparem que temos uma versão que entrou em julho e agora já temos outra em outubro, mas enfim, a legislação assim nos obriga a mudar constantemente isso. E portanto existe uma nova versão do SAFT que vai entrar em vigor para toda a gente a partir do dia 1 de outubro. Portanto, é para toda a gente, independentemente de ter aderido ou não ao regime de IVA de caixa, a partir do dia 1 de outubro é obrigatório a que esta versão do SAFT esteja em vigor. Portanto, eu não sei se na comunicação AT eles provavelmente, tal como fizeram com a versão 1.02, que entrou em vigor em julho, mas que ainda aceitam até ao final deste mês, provavelmente também ainda vão aceitar durante uns meses a versão 1.02 e só depois é que obrigam a que seja mesmo a versão 1.03. Contudo, em termos de legislação, é obrigatório, a partir do dia 1 de outubro, todas as empresas terem esta versão do SAFT, independentemente de terem ou não terem aderido ao regime de IVA de caixa. Este era o que eu tinha para vos dizer. Não sei se existem algumas questões que, entretanto, tenham sido colocadas. Mas... Ok, eu tenho bastantes fornecedores que não passam recibos, pois não é obrigatório. Só ficamos com o comprovativo de transferência. Nesses casos não podemos aplicar este regime. O que acontece é que esses fornecedores passam a ser obrigados a emitir. Agora não há uma questão de eles quererem ou não quererem emitir. Os fornecedores, por lei, passam a ser obrigados a emitir recibo. Está em regime de IVA de caixa, pede o recibo ao fornecedor e o fornecedor é obrigado a emitir o respectivo recibo. Não há uma questão de querer ou não querer e só pode deduzir com base no recibo emitido pelo fornecedor. Mas, portanto, o fornecedor passou a ser obrigado a emitir o recibo. Não é? Até aqui ele podia dizer assim, ok, eu não emito o recibo, você faz a contabilização como quiser. Porque os recibos não eram obrigatórios, não eram um documento fiscal e não tinha que ser emitido. Isto deixou de ser assim. Portanto, eu ao pedir o recibo ao fornecedor, o fornecedor é obrigado a fornecer-me esse recibo e emitir esse recibo de acordo com o regime de IVA de caixa. Resta-me agradecer-vos a vossa presença e espero que tenha sido útil esta explicação do funcionamento do IVA de caixa. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.